o segundo dia de julgamento do casal Alexandre Nardoni e Ana Carolina Jatobá. Nós vamos direto ao Fórum de Santana, na Zona Norte de São Paulo, para as informações da repórter Sabrina Pires. Boa noite, Sabrina. Bom, Sabrina, quais os destaques desse segundo dia de júri? Boa noite, já um dia extenso, depoimentos muito longos, começaram pela manhã e o tumulto aqui na porta do Fórum de Santana, na Zona Norte, é grande, não só de jornalistas, mas também os curiosos insistem em ficar. Ana Carolina Jatobá, a madrasta de Isabela, foi a primeira a chegar aqui ao Fórum. Ela saiu cedo da penitenciária feminina do Carandiru, que fica aqui próximo ao Fórum, e chegou por volta das 9 horas da manhã. Alexandre Nardoni, o pai da menina, que durante o julgamento está dormindo no Centro de Detenção Provisória de Pinheiros, chegou logo depois, por volta das 9 também. O destaque deste segundo dia foi o depoimento da delegada Renata Pontes, a delegada plantonista na delegacia na Zona Norte e que atendeu, foi a primeira a conversar e a registrar o crime. Ela foi a primeira a ser ouvida no dia de hoje e foi interrogada pelo promotor Francisco Sembranelli, e ele utilizou 2 maquetes para fazer as perguntas para a delegada. A primeira maquete mostra o apartamento do casal Nardoni no edifício London, e a ideia era mostrar as manchas de sangue dentro do apartamento. Essa segunda maquete mostra a parte externa do edifício. E a ideia era dar detalhes sobre o sistema de segurança do edifício London, porque a defesa, por muitas vezes, alegou que faltava segurança no edifício e daí a tese de uma terceira pessoa no local do crime. Ainda assim, a delegada Renata Pontes foi enfática em dizer que depois de 18 horas para concluir o boletim de ocorrência, ela tem certeza da culpa do casal Nardoni. E, ao contrário do que se esperava, a mãe biológica de Isabela, Ana Carolina de Oliveira, deve passar os próximos dias aqui no Fórum de Santana. Roberto Podival chegou ao Fórum de Santana por volta das 9 horas da manhã. O advogado explicou que ainda não tem certeza se vai ser necessário colocar a mãe de Isabela de frente ao pai, Alexandre Nardoni. Ele também esclareceu que não quis abrir mão de Ana Carolina de Oliveira antes do término do processo. Para ele ficou claro haver um conflito entre a família e por isso ele pode ter que recorrer à mãe como testemunha. Se eu precisar tecnicamente dela, se eu precisar ouvi-la, se eles falarem alguma coisa que contradiz o que ela disse e se eu quiser ouvi-la novamente, eu não poderia se abrisse mão dela. O pedido de manter Ana Carolina de Oliveira no Fórum de Santana foi recebido com protesto pelo Ministério Público e foi considerado desumano pelo promotor Francisco Sembranelli. A mãe de Ana Carolina de Oliveira, Rosa Cunha de Oliveira, chegou ao fórum carregando uma flor branca para acompanhar o segundo dia do julgamento. A avó de Isabela ficou indignada por terem mantido a filha no fórum e chamou Alexandre e Ana Jatobá de assassinos. Bem, acabou de terminar o segundo depoimento do dia do médico legista Paulo Tiepo. Ele foi o responsável pela análise do corpo da menina Isabela. Ele foi bastante firme durante esse depoimento. Os jurados, inclusive, fizeram perguntas a ele e ele derrubou, pelo menos na parte que diz respeito a ele, as hipóteses da defesa. Ele disse que o que aconteceu antes da queda foi fundamental para determinar a morte da menina Isabela. Ele disse que, por ela ter caído numa grama e da forma que ela caiu, a queda simplesmente não teria causado a morte da menina. Ele disse que ela morreu pelos seguintes sintomas: asfixia mecânica, esganadura, politraumatismo e lesões no cérebro. Disse, inclusive, que ela tinha marcas de arranhões nos olhos, na nuca, e isso mostra que aconteceu alguma coisa antes e que foi fundamental para determinar a morte de Isabela. A avó da menina estava acompanhando o depoimento do médico legista e ficou bastante emocionada ao ver as fotos mostradas aos jurados e a todos que acompanham o depoimento e o julgamento, e ficou muito emocionada, evitou olhar essas fotos e saiu chorando de dentro aqui do Fórum de Santana. Maria Lídia. Que dia difícil, Sabrina, com todos esses detalhes.
Mas você tem informação se alguma outra testemunha deve ser ouvida ainda hoje? Tenho sim, Maria Lídia. Daqui a pouquinho teve de 5 a 10 minutos um recesso aqui para as pessoas tomarem uma água, irem ao banheiro e volta sim esse depoimento, apesar de ter sido um dia bastante intenso de trabalhos. Quem deve ser ouvido agora é a testemunha da defesa, Luiz Eduardo Carvalho Dória, ele que é um perito da Bahia, é a testemunha surpresa, e ele deve contestar a perícia apresentada pela defesa, perdão. Ele é uma testemunha da acusação. Ele disse que no laudo apresentado pela defesa existem informações de livros dele que estão totalmente fora de contexto. E isso, mais uma vez, traria problemas para a defesa do casal Nardoni. Daqui a pouquinho também deve retomar então o julgamento, mas o depoimento da Rosângela Monteiro, que é a perita que foi a responsável, a chefe, pelos trabalhos no apartamento do casal Nardoni, deve ficar mesmo só para amanhã. Estava previsto para hoje, mas agora deve ficar só mesmo para amanhã por conta desses depoimentos longos e bastante detalhados. Maria Lídia. Obrigada, Sabrina. Uma boa noite.